Olá, essa semana começou o julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro em razão de uma alegada tentativa de golpe de Estado e um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Alguns meses atrás, houve o julgamento da denúncia perante o STF, onde o ministro Fux, em meu juízo, fez alguns equívocos no seu voto. Primeiro, ele realizou uma confusão com a expressão direito subjetivo, dizendo que ele tinha o poder, não o direito, de receber essa denúncia. Quanto a esse equívoco, eu já gravei um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Segundo, o ministro Fux também empregou equivocadamente a expressão justiça. E mais, durante a leitura do relatório pelo ministro relator Alexandre de Moraes, ficou claro que o uso da expressão justiça pelo ministro Fux, em que pese ter sido bem intencionado e ter sido um dos votos mais humanitários prolatados durante o recebimento da denúncia e durante o julgamento dos mais de 1.500 réus, demonstrou primeiramente que há uma cisão no STF, especificamente entre o ministro Fux e o ministro Alexandre de Moraes. Mas mais do que isso, ficou claro também de que a justiça não é, como pensa o ministro Fux, um sentimento em que pese as suas boas intenções, mas sim algo da razão. Eu digo isso porque o ministro Alexandre de Moraes se coloca como uma das vítimas, inclusive dizendo que havia um atentado contra a própria vida, o que o coloca numa situação emocional suspeita para julgar esse processo. Como eu já gravei um vídeo a respeito do primeiro erro do ministro Fux no julgamento do recebimento da denúncia e prometi a pedidos gravar o segundo vídeo a respeito do segundo erro do ministro Fux, estou gravando hoje esse vídeo para esclarecer o que é justiça e se ela provém do sentimento ou da razão. Como justiça se relaciona de acordo com a tradição clássica, com racionalidade, razão prática, evidentemente, e as emoções e os sentimentos. E mostrar mais uma vez que conhecer estes conceitos que são da filosofia do direito é fundamental para o exercício profissional dos operadores de direito, e se você é ou será um operador do direito, seja um advogado, um membro do Ministério Público ou mesmo um juiz, você deve dominar esses conceitos para não cair nesses equívocos. Mais do que isso, eu tenho uma playlist aqui no canal a respeito do que seja justiça e tudo sobre a justiça, na qual eu mostro como o domínio desses conceitos precisamente pode importar na qualidade de uma decisão judicial ou da argumentação judicial. Tenho também muitos trabalhos escritos a nível de doutorado e pós-doutorado a respeito desse tema. Sugiro que você confira, inclusive gratuitamente no meu academia.edu, A Virtude da Justiça. A própria expressão do ministro Alexandre de Moraes, ao terminar a leitura do relatório, mostra que, muito mais do que apelar à racionalidade ou à razão prática, o fato de adiantar o seu julgamento, manifestar alguns preconceitos já durante o relatório e uma cara de satisfação e alegria, como realizando uma verdadeira vingança aos réus dessa denúncia, mostra que as emoções equivocadas podem desvirtuar um julgamento judicial. Eu preciso esclarecer, antes de começar, que esse vídeo específico não diz respeito à matéria do julgamento, à condenação ou à absolvição, nem mesmo às pessoas dos ministros. O que eu quero mostrar e esclarecer é exatamente o que vem a ser a justiça. E que a justiça não é nenhuma estátua, nenhum ideal, mas ela depende de nós, seres humanos, porque ela é uma virtude ética dita do caráter das pessoas que, no caso dos juízes, como diz Aristóteles, são a justiça animada, porque eles pegam o direito em abstrato e aplicam ao caso em concreto, fazendo com que as injustiças sejam corrigidas. Nesse processo, evidentemente, emoções e sentimentos jogam algum papel, mas para jogarem um papel apropriado dependem da razão. Para isso, eu vou me utilizar dos conceitos de justiça na Grécia e na Idade Média, especificamente de Aristóteles e Tomás de Aquino. Vou separar um conceito de justiça contemporâneo, que é o conceito de John Rawls, porque não vem o caso, e eu vou mostrar por quê. Depois eu vou associar os conceitos de justiça de Aristóteles e Tomás de Aquino, para mostrar o que é de fato a justiça e como importa, inclusive nesse julgamento. E finalmente eu vou mostrar como a razão prática consegue apontar o que é apropriado em termos de justiça e como sentimentos e emoções podem julgar um papel apropriado no julgamento e não desviar, como parece ser o caso, do voto do ministro Alexandre de Moraes. Então esse vídeo não objetiva nem ser um vídeo de crítica política, nem mesmo de crítica às pessoas dos ministros, mas é um vídeo que objetiva demonstrar o que é justiça e a importância da filosofia do direito
para o exercício profissional dos operadores do direito. Eu sou o professor Leandro Gorgioli, leciono e pesquiso nas áreas de filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje vamos ver o que é justiça com base no voto do ministro Fux do recebimento da denúncia deste caso que está sendo julgado nesta semana perante o STF, mas também fazer referência à leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que é justiça? Eu trouxe aqui 3 conceitos de justiça, dos quais eu vou me utilizar já para mostrar o que é justiça e separar a justiça num sentido que não é nem o da estátua da justiça e muito menos o do prédio da justiça. Quando a gente diz eu vou na justiça, a gente está dizendo vai no prédio do judiciário, mas o que vem a ser exatamente justiça e como isso influencia nesse julgamento. Então, Aristóteles conceitua a justiça na sua Ética Nicômaco, livro 5º, capítulo 1º, como a justiça é a disposição em virtude da qual os homens praticam atos justos, agem justamente e querem o justo. E a injustiça, a disposição em virtude da qual, praticando atos injustos, agem injustamente e querem o injusto. A justiça, segundo Aristóteles, é uma qualidade de caráter, que é uma virtude ética, que a gente diz do caráter das pessoas, inclusive do caráter dos juízes, quando essa pessoa possui uma disposição de agir, querer e praticar o justo, dando a cada um o que lhe pertence. Por outro lado, se a pessoa ela é gananciosa, quer além do que é dela, ou quer pagar a menos do que o devido, ela é uma pessoa injusta, ou seja, possui o vício ético, o vício de caráter da injustiça. Por outro lado, diz Aristóteles na sua retórica, a justiça é a virtude em razão da qual cada um possui o que lhe é próprio de acordo com a lei, e a injustiça o vício pelo qual se viola a lei e se usurpa o que pertence a outrem. Ou seja, na retórica o Aristóteles deixa claro que para saber o que é justo a gente deve buscar a medida da lei. Não é nem do sentimento, nem das emoções do juiz. Mesmo um juiz deve buscar a lei como medida do que é justo naquela situação. E, se for o caso, repor o que foi tirado e, se não foi o caso, absolver o réu em julgamento. O que importa aqui são 3 pontos. Primeiro, que a justiça é uma qualidade de caráter das pessoas. Segundo, ela é uma qualidade ética do caráter das pessoas, ou seja, é uma virtude, uma disposição de caráter. Terceiro, a justiça apela à medida da razão, ou melhor, no caso, à medida da lei, para dizer o que é apropriado naquela circunstância em concreto, dando o que é justo a cada uma das partes no processo, no caso de um processo judicial. Tomás de Aquino, na Idade Média, um filósofo aristotélico do século XIII, dizia que a justiça era uma virtude ética. A justiça é um hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, dá-se a cada um o que lhe é devido, o seu direito. Quando a gente fala que a justiça é a vontade constante e perpétua, diz Tomás de Aquino, esclarecendo essa questão, a gente está dizendo que vontade aqui é exatamente uma resposta, é aquilo que a gente quer, mas em relação a razões. E mais, é como se a gente dissesse nos nossos dias de hoje a nossa consciência, o nosso caráter. Como ele está falando aqui em uma vontade constante e perpétua, ou seja, que é sempre da mesma forma e que é firme, inamovível, por isso perpétua, ela é uma virtude que moldou os nossos hábitos de caráter e moldou de modo apropriado, porque nos leva a querer dar aos outros o que lhe é devido por direito. Logo, para Tomás de Aquino, assim como para Aristóteles, a justiça é uma virtude ética do caráter. Por outro lado, eu gostaria de excluir um uso da expressão justiça nos dias de hoje, que também é um uso como virtude, mas na verdade não é o caso em concreto, porque diz respeito à teoria do famoso filósofo John Rawls, em que, em sua obra Uma Teoria da Justiça, conceitua a justiça como a virtude não dita das pessoas especificamente, mas dita de instituições. E John Rawls, na verdade, está fazendo uma teoria política aqui. Então, não uma teoria do caráter das pessoas, ou uma teoria jurídica em que o juiz, provido de algumas virtudes de caráter, vai ter que usar a lei para decidir os casos que estão sob seu julgamento, sob sua jurisdição, mas o que John Rawls está propondo é fazer uma teoria que envolva critérios de justo político ou de qualidades específicas de instituições políticas para que uma sociedade seja mais justa. Não é o uso que
que a gente está fazendo aqui dentro de um processo judicial ou mesmo das relações intersubjetivas. Vamos ver o que diz John Rawls. Diz ele em Uma Teoria da Justiça: a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Temos dois modelos de justiça, como eu digo. O primeiro modelo, que é o modelo clássico, que eu acho que é o que vem ao caso aqui em questão, porque o juiz é chamado a decidir uma lide entre as partes, dando a cada um o que lhe é devido, retirando de quem tomou em excesso e devolvendo para quem perdeu e ficou em defeito, para igualar as partes, e no caso em concreto, na justiça criminal, aplicando a punição em remédio da falta feita contra a sociedade ou contra um cidadão, a fim de que as partes retornem nas suas posições iniciais de igualdade. Essa teoria da justiça, que é uma teoria que é eminentemente ética e dita das pessoas, eu chamo de uma teoria da justiça personalista e ética, ou seja, a justiça vista sob um caráter pessoal e vista como uma virtude ética do caráter das pessoas. Por outro lado, essas outras teorias que nasceram a partir de Rawls e que se desenvolveram, por exemplo, como em Amartya Sen, elas são, em realidade, teorias que não são éticas, até porque mesmo John Rawls queria deixar a ética de fora dos âmbitos da justiça, pelo menos era a pretensão dele. Em vez de dizer a justiça com a virtude do caráter das pessoas, dizer a virtude com a qualidade de instituições políticas, como a lei, como o próprio poder judiciário e assim por diante. Por outro lado, como ele está falando de instituições políticas aqui, ele não está falando especificamente sobre a ética, que é, como eu disse, ele queria deixar fora dessa teoria, mas ele está falando sobre questões políticas. Então ele vai traçar critérios de justo político para distribuição de bens e encargos sociais. Eu não vou me aprofundar na teoria do John Rawls, mas aqui no canal, na playlist Tudo sobre Justiça, eu tenho alguns vídeos sobre essa teoria da justiça igualitarista e aquilo que eu chamo de institucionalismo político, se você quiser se aprofundar mais nessa teoria. Desdobrando esse conceito de Aristóteles, que eu acho que é o que vem ao caso aqui em questão, até eu achei muito curioso que eu assisti todo o voto do ministro Fux no recebimento da denúncia e a maior parte do tempo ele dedicou não ao julgamento do recebimento da denúncia e as razões do recebimento da denúncia, dedicou muito mais tempo para evitar um atrito com o ministro Alexandre de Moraes e referir que ele estava preocupado com as sentenças extremamente pesadas, condenando especificamente nesse caso aqui, que ele veio se referir, que é o famoso caso da Débora do Batom, que ele achou que a pena havia sido fixada muito pesadamente para ela, e em função disso tinha pedido vistas e pretendia reduzir a pena. O problema é que, apesar da finalidade dele, desse pedido de vistas e do arrazoado dele e das desculpas que ele estava passando para o ministro Alexandre de Moraes, ou os esclarecimentos, se não desculpas, ele chamou o conceito de justiça para si, para usar como fundamento, como algo proveniente das emoções, dos sentimentos do juiz. E em que pese e as boas finalidades do magistrado, me parece que isso acaba atrapalhando tanto a sua fundamentação e, mais do que isso, acaba confundindo para todos aqueles que são operadores do direito e querem se espelhar nos ministros do STF. Então vamos pegar esse trechinho que ele fala a respeito da justiça aqui no julgamento do recebimento da denúncia contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Reconheceu isso? Então isso é muito caro para todos nós. E por isso o legislador, por vezes, exacerba na previsão da dosimetria da pena. Então ele vem dizendo aqui que a preocupação em reprimir os crimes e manter o Estado democrático de direito é uma preocupação do legislador, só que em muitos casos, em função disso, o legislador exacerba, se excede na fixação das penas. Aí ele vai dizer, mas isso depende do juiz. Vamos ver aqui. Mas justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia. Esse é o ponto. Justiça não é algo que se aprende, justiça é algo que se sente, dizia ele. Justiça, segundo os antigos, era o sentimento do juiz, aquele sentimento do juiz, diz o ministro, com todo o respeito. Bom, eu estou trazendo aqui autores antigos, tanto Aristóteles, que é de 300, 400 anos antes de Cristo, como Tomás de Aquino, que é um autor do século XIII,
E esses autores não pensavam que justiça era um sentimento, nem mesmo nas mãos do juiz. Aristóteles, especificamente na Ética Nicômaco, dizia que o juiz é a justiça animada, é como se fosse a virtude ética da justiça tomando o corpo e agindo no mundo fático para retirar aquilo que foi tirado injustamente de uma parte e devolver para a parte que o perdeu, igualando elas, trazendo elas à situação inicial de igualdade, ou seja, corrigindo as injustiças. Vamos ver de novo esse trechinho. Justiça não é algo que se sente, não é algo que se aprende, é algo que se sente. Os antigos já diziam que a justiça era aquele sentimento do juiz. A Carta de 7 Partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis, saber direito se possível. Então, essa é uma realidade da nossa profissão. Diz o ministro, a Carta dos 7 Partidas já dizia: os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito se possível. Você acha que um juiz que não sabe direito e é sensível é um bom juiz? E se os sentimentos do juiz, como parece demonstrar as feições do ministro Alexandre de Moraes, e a própria posição que ele se colocou como vítima desses réus que estão sendo julgados, não fazem com que ele tenha sentimentos de ódio, rancor e vingança? Será que nesse caso os sentimentos não atrapalham o julgamento dele? Para Aristóteles, para Tomás de Aquino e para mim, é fundamental que alguém que vá operar o direito não apenas seja movido por sentimentos ou emoções, mas saiba o que é direito. Evidentemente, saber o que é direito e julgar o que é justo na situação em concreto é muito complicado e envolve inclusive uma imparcialidade. Como manter uma imparcialidade diante desse envolvimento sentimental? E exatamente esse é o ponto desse vídeo, mostrar para vocês como razão e emoções se relacionam no conceito de justiça e podem importar em uma petição ou um julgamento mais justo ou que objetiva mais a justiça, que é o trabalho dos operadores do direito. Vamos dar seguimento aqui ao voto do ministro. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Então, exatamente esse que é o ponto que eu digo que há uma cisão aqui, porque o ministro Fux é o único ministro que realmente é juiz de carreira, ele acha que a pena é muito pesada, tenho certeza que o voto dele é um voto corajoso e movido por sentimentos humanitários, porque ele acredita que, no caso da Débora do Batom, a pena foi muito pesada. Contudo, acredito que mereça ser feito esse vídeo para esclarecer que a justiça vai mais além do sentimento e da emoção. Em realidade, a justiça, como diria Aristóteles, para qualquer virtude ética, nada mais é do que empregarmos a nossa razão prática, a nossa prudência, para encontrarmos nas nossas ações, e no caso aqui a ação é corrigir ou não uma injustiça, se é que houve essa injustiça, de modo proporcional, e encontrar o que é razoável e sensato diante das nossas emoções e sentimentos nessa situação específica. No caso da justiça, especificamente, a gente vai buscar lidar com igualdades proporcionais, sejam elas a igualdade nas distribuições, ou seja, a igualdade nas trocas. Então, o que o ministro vem falando aqui é que feriu os sentimentos humanitários dele, essa pena muito pesada que havia sido atribuída ao caso Débora do Batom, a Débora, que havia pichado com batom a estátua da Justiça na frente do STF, e que ele faria o possível para modificar a dosimetria da pena e aplicar uma pena mais branda a Débora. A questão aqui é que a virtude da justiça é exatamente encontrar o que é apropriado, o que é razoável, sensato, ou seja, uma medida da razão, entre a ganância e esse sentimento de retribuição que, quando a medida provém dos sentimentos e das emoções, pode resultar em um verdadeiro linchamento ou em vingança. E isso é muito menos do que justiça. Por isso, a justiça apela à prudência e à sensatez para encontrar o que é razoável no caso em concreto. Vamos seguir vendo aqui o voto do ministro. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem.
Então, como diz o ministro, debaixo da toga bate o coração de um homem. O problema é o seguinte, no caso dele, especificamente no que diz respeito a Débora, do caso do batom, o coração humanitário dele bateu para reduzir a pena. Agora, quem garante que o coração do ministro Alexandre de Moraes, que se vê como uma vítima desses atos do 8 de janeiro e de todas as pessoas que estão sendo julgadas, vai bater também num sentido humanitário e não no sentido de vingar-se ou de linchamento. Aliás, isso, por exemplo, pode ficar mais claro se a gente pegar Aristóteles separava virtudes em éticas e de anoéticas. As virtudes éticas são aquelas virtudes da parte não racional da alma, ou seja, aquelas virtudes que envolvem sentimentos, emoções e mesmo o sentido de prazer ou dor. As virtudes dianoéticas são aquelas virtudes da parte racional da alma. Entre elas, por exemplo, a teoria, a sabedoria ou mesmo a prudência, que é a virtude que escolhe o que é mais inteligente e mais sensato diante das ações humanas. E é a prudência que deve escolher o que é apropriado entre sentimentos, emoções ou mesmo o sentido do prazer e da dor, segundo Aristóteles. É ela que deve imperar, segundo aquilo que é mais sensato para a circunstância, para poder decidir o que agir. Aquele que age sensatamente de acordo com o medo, levando em consideração o falado, esse é o corajoso. Aquele que está em deficiência é o covarde, e o que se excede e é destemido mesmo quando deveria tomar alguma cautela, esse é o temerário. E a justiça, assim como qualquer virtude ética, ela é um meio termo entre excesso e defeito, que é escolhido pela razão, porque ela é uma qualidade ética que leva a pessoa a querer, agir e praticar o que é justo. Ou seja, em relação à ganância, que é querer o alheio, ou em relação a essa vingança ou a contrapartida que poderia afetar também o julgamento, a justiça vai buscar o que é apropriado e não vai se exceder. Poderia se exceder por excesso, por exemplo, em relação à ganância, querendo mais do que é devido, ou em relação à pena, como diz Tomás de Aquino, punindo além do que é necessário para corrigir a falta cometida, ou também agir por deficiência, quando se pune menos do que o devido ou se quer pagar menos do que o devido. Então, entre a injustiça pela deficiência e a injustiça pelo excesso, o justo, aquilo que é apropriado em relação à retributividade e em relação à ganância, é ditado pela sensatez, pela virtude da prudência, fazendo com que os atos da virtude da justiça sejam atos justos. Bem, a justiça segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, e aqui eu não vou fazer uma diferenciação, eu tenho vídeos que eu diferencio melhor, ela se dá de duas modalidades. Uma modalidade geral, que é a justiça tomada levando em consideração toda a virtude e a lei, e a justiça particular, que é aquela que diz respeito às igualdades, sejam elas nas distribuições de encargos e benefícios em uma comunidade política, por exemplo, quando a gente cobra imposto ou distribui algum benefício social, e nesse caso, segundo Aristóteles, opera uma igualdade proporcional geométrica, que é aquela que trata iguais de modo igual e desiguais de modo desigual. E quando isso ocorre, é justo. A injustiça, quando você vai distribuir benefícios ou encargos tratando iguais de modo desigual ou desiguais de modo igual. O juiz, em algum sentido, opera também como um distribuidor, na medida que ele distribui justiça. Logo, esse é o fundamento na base da teoria da justiça para que os juízes tratem, enquanto distribuidores de justiça, casos iguais de modo igual. Se ele profere um julgamento num caso e depois ele vai julgar um outro caso que é semelhante, ele deve tratar da mesma maneira, a não ser que ele aponte alguma desigualdade. Por outro lado, que é o que me parece especificamente desse caso, é aquilo que Aristóteles chama de justiça corretiva, onde opera uma igualdade proporcional aritmética, que Aristóteles mesmo esclarece que não é uma igualdade absoluta. Não é a igualdade da lei de Talião, por exemplo, de olho por olho e dente por dente. Ou como Aristóteles diz, não é a igualdade da lei de Radamantes, onde há justiça quando se perde aquilo que se tomou injustamente. Para Aristóteles, mesmo na igualdade da justiça corretiva, opera uma igualdade aritmética, em que se deve perder proporcionalmente aquilo que se tomou injustamente. E se não se tomou nada, não se deve perder nada, porque senão haverá uma desigualdade. Alguém que seja condenado por um crime que não cometeu, por exemplo, é vítima de uma injustiça, ainda que em um sentido analógico, a gente possa dizer que
o Poder Judiciário julgou o caso e aquilo é o justo na situação porque provém de um Poder Judiciário. E infelizmente isso ocorre algumas vezes porque a justiça humana é falha. Afinal de contas, a decisão judicial provém do caráter das pessoas, como eu vinha explicando, de uma virtude ética do caráter das pessoas. E as pessoas, como diz o próprio ministro Fux, falham, os homens falham, e isso é prova da humanidade dos homens. E quando eles falham, muitas vezes pode ocorrer que culpados sejam inocentados, mas o que é menos comum e mais grave, que inocentes sejam condenados. E a questão aqui se cinge ao seguinte: se é proveniente da razão, o que causa revolta em termos racionais para o juiz que mostra que há uma desumanidade nessa situação, por exemplo, no caso da Débora do Batom? Quando se começa a aplicar penas de 16, 18 anos para pessoas que são réus primários, nunca haviam praticado nenhum crime, possuem uma profissão lícita, são membros engajados e produtivos da nossa sociedade, e mais do que isso, são pais ou mães de família, possuem filhos menores e uma série de circunstâncias e que, em que pese terem praticado em alguma medida um erro, e certamente em algum grau houve um erro, porque houve depredação do patrimônio público, aí, por outro lado, medir em que medida esse foi um ato armado atentatório contra o Estado de Direito ou um golpe de Estado armado, não compete a mim neste vídeo. Mas, por outro lado, a gente deve levar em consideração que, como a justiça é uma medida da razão e é uma igualdade proporcional aritmética, mesmo nesses casos, isso quer dizer que não é uma questão de arbitrariedade. Existe uma racionalidade. Aquilo que desde o iluminismo da antiguidade já se chamava de economia das penas. Por exemplo, ações mais graves, dolosas, devem ser punidas com penas mais severas do que ações menos graves e também dolosas. Por outro lado, ações culposas e não tão graves devem ser punidas com uma pena menor ainda. E mais do que isso, como dizia Aristóteles quando vai falar na retórica a respeito da equidade, o juiz ou o equânime deve levar em consideração muito mais como a pessoa foi durante toda a sua vida do que aquele fato em concreto. Deve levar em consideração muito mais os favores que a pessoa fez do que o mal que ela fez circunstancialmente. E deve levar em consideração todas essas circunstâncias que mostram o caráter da pessoa e a índole da pessoa. Por exemplo, no caso da Débora do Batom, em termos de racionalidade, se a gente for pesar, muitas vezes a gente vê que, por exemplo, um latrocínio, que é um caso da pessoa que mata para roubar, ou seja, tira a vida e faz isso para subtrair os bens alheios, esse latrocida é condenado a 16 anos de reclusão. Por outro lado, muitas vezes a gente vê também que manifestações, inclusive aqui no Brasil mesmo, na história recente, em 2013, se eu não me engano, houve outras manifestações que invadiram Brasília e depredaram o patrimônio público em que as pessoas sequer foram presas. Levando em consideração todas essas circunstâncias, parece que é, no caso da Débora do Batom mesmo, desproporcional uma pena de 16 ou 17 anos que vem sendo aplicada como média para essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro. Aliás, os números são impressionantes. Vamos ver o trecho em que o ministro Alexandre de Moraes, agora no julgamento da denúncia contra o presidente Jair Messias Bolsonaro, relata essas questões. Exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nas quais, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Acredite ou não, mas o Supremo Tribunal Federal hoje em dia é uma grande câmara criminal, ou seja, uma grande câmara onde processos criminais são investigados, instruídos e julgados, ou melhor, mais de 1.600 processos criminais. Não é essa a função do nosso Supremo Tribunal Federal, segundo a melhor doutrina constitucionalista. Aliás, se a gente for comparar com os tribunais, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países de primeiro mundo, isso é assustador. Na Inglaterra, por exemplo, eles recebem, pelo que se tem notícia,
cerca de 20 processos ou menos por ano para julgamento. Nós estamos falando aqui só de ações penais, de 1.600 ações penais, ou seja, o nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria fazer o controle da constitucionalidade, está dedicando energia, esforço e recursos públicos para julgar pessoas a nível criminal. Então, já houve mais de 600 condenações, mais de 500 acordos de não persecução penal, que o ministro vai dizer que são confissões dos atos antidemocráticos, e a gente vem tendo notícias pela imprensa de que eles, para conseguir dar conta do julgamento dessas pessoas todas, eles acabam julgando em blocos esses processos, muitas vezes não são individualizadas as condutas de cada um dos agentes, e, mais do que isso, as penas, como mostrou o ministro Fux, têm sido muito severas, que alcançam 15 a 18 anos de reclusão. Para concluir, eu só queria dizer que a ideia desse vídeo não é esgotar o tema da justiça, nem esgotar a questão do Estado de Direito, nem mesmo esgotar o julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro ou dessas mais de 1.600 pessoas que estão sendo punidas com penas excessivamente severas. Eu queria me limitar aqui a só mostrar para vocês como é importante tomar a justiça como uma virtude ética dita do caráter das pessoas que leva a pessoa a tornar razoável, sensato o seu julgamento no que diz respeito à ganância e mesmo a esse sentimento de revide. Se você quiser saber mais a respeito do que seja justiça e de como isso funciona, tem uma playlist completa aqui que você poderá aprender ou mesmo nos meus escritos disponíveis online no academia.edu. Por fim, só para corroborar essa tese de que a justiça deve provir da sensatez e encontrar um meio termo proporcional entre as partes, sejam elas a comunidade ou a vítima de um crime, mas que a vítima não está em condições sentimentais e emocionais de julgar os seus agressores, porque corremos o risco de transformar esse julgamento num ato de vingança ou de represália, eu gostaria de encerrar esse vídeo com a finalização da leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, que se sente vítima dessas 1.600 pessoas, porque acho que as próprias feições dele dizem muito a respeito do que eu tentei passar aqui. É o relatório, presidente. Após o